Começa agora o programa Para Começo de Conversa, com os pastores Aldir Paulo e Paulo Divino. Um podcast edificante para a sua vida. Olá você, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o horário que você está entrando nesse programa, mas seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Para Começo de Conversa. Esse é um programa que, a princípio, nosso objetivo principal é elevar o reino de Deus, né? E hoje estamos aqui com algumas figuras importantes, aqui com meu colega pastor Paulo. Pastor Aldir hoje teve um problema particular, não pôde comparecer, e mais uma vez eu estou aqui suprindo a falta dele. Boa tarde. Espero não ter que receber algum puxão de orelha. Não, acho que não. Ele assiste, ele corrige. Hoje nós estamos recebendo aqui uma figura ilustre do município de São Paulo, uma pessoa que está trabalhando muito por esse município, fazendo um bom serviço, né? Um serviço realmente necessário a essa cidade. Pastor, quem é o nosso entrevistado de hoje? Dá uma pitada para você. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você está nos assistindo, mas para começo de conversa vai ser muito interessante essa entrevista. Você sabe que esse é um podcast cristão e a gente traz pessoas que ajudam ao reino de Deus. Ajuda. E essa pessoa em especial, ela vem desempenhando um papel público e esse é um ano de eleição. Então, falar de políticas públicas é um dos nossos chamados aqui. Mostrar pessoas que querem fazer a diferença, mostrar a diferença e o trabalho. E essa pessoa tem uma história aí antiga no negócio, não é novo já, uma pessoa que tem história, tem experiência. É novo no espírito, tá com o espírito em dia para lutar, de menino, tá com renovo aí. É o nosso querido secretário municipal de abastecimento e agricultura, secretário executivo, Carlos Eduardo Batista Fernandes. É uma honra recebê-lo aqui, secretário. É um prazer, muito obrigado. O seu nome foi muito falado pra gente. Falou, tem um homem que está fazendo a diferença, está mudando lá. E a gente, para começo de conversa, quem é Carlos Eduardo Batista Fernandes? Eu quero me apresentar primeiro assim. Eu também não pinto o cabelo de branco, porque eu não tenho cabelo. Então, por isso eu não preciso pintar de branco, né? Para não mostrar a idade, né? Mas, Carlos Fernandes, nasci em Santos, minha mãe estava de férias, e eu resolvi nascer um mês antes, então em julho eu nasci, mas sempre morei em São Paulo, família de São Paulo, de paulistanos, né? E sempre estive na região de Lapa, Perdizes, Zona Oeste da cidade de São Paulo, mas conhecendo bastante a cidade aqui, eu sempre circulei muito pela cidade, pelas atividades profissionais, pela política, por uma série dessas. Então, Zona Leste eu tenho uma boa referência, uma boa conversa, São Miguel, Mercado de São Miguel, a questão de Cidade de Tiradentes, toda essa região da Zona Leste, e também de Zona Sul, como Parelheiros, onde nós temos um polo de ecoturismo. Mas eu estudei administração e também eu estava na iniciativa privada até 2005, né? Já se vão tanto de ano, né? Vamos falar de números. É melhor não falar de números, né? Nesse momento não vou falar de números. Mas até ali eu tinha uma gráfica, era do setor gráfico, tinha funcionário e tal, e sempre trabalhei nessa área gráfica e fazendo política também. Aí na eleição, quando o Serra se elegeu, ele nos convidou para participar da administração. Eu fui trabalhar na SP Trans. E aí eu peguei a minha primeira luta. Fui trabalhar na área da implantação do bilhete único definitivo, combate às fraudes, quem é daquele tempo, né? Eu me lembro pouco só, assim, porque eu era novo, né? Aquelas fraudes que era do Janelinha, lembra logo no começo do bilhete? Exato. O cara passava e jogava para fora no povo, pegava, fazia a medalha. Então, a gente combatia essa fraude, sistemas de tecnologia para combater, e não é só combater fraude, mas
também a implantação do georreferenciamento dos ônibus, toda essa área tecnológica que hoje está revertida aqui no aplicativo. Vários, inclusive, da SP Trans, você clica onde estou, para onde vou, que hora que passa o ônibus, então, que é o georreferenciamento, que naquela época ainda não tinha internet, ainda era muito lento, era a coordenada do ônibus, você fazia ela, a transmissão pelo ônibus era por SMS. A cada 1 minuto ele soltava a coordenada, então ia mapeando assim. Hoje é real time, né? Exatamente. Hoje está mais fácil, mas comecei por ali. Passei 4 anos na SP Trans fazendo esse trabalho, cheguei a ser superintendente de fiscalização do transporte público, dos ônibus. Naquela época, os ônibus e os permissionários, os ônibus, os empresários e os permissionários, da concessão e da permissão. Dali, no final do governo Serra Kassab e aí início do governo Kassab, eu fui trabalhar na subprefeitura da Lapa, logo como coordenador de administração e finanças, com a subprefeita, que era a Soninha Francini, né? Que é amiga. Trabalhei um período com ela e depois ela saiu e eu assumi a subprefeitura. Essa foi a primeira fase de subprefeituras. Né? Fiquei 3 anos ali. Como subprefeito? Como subprefeito da Lapa, que é uma região, é uma subprefeitura complexa do que tem de atividade. Porque a gente fala Lapa, a gente já vai pensar só na classe média, essa coisa toda. E esquece que a Lapa tem várias outras coisas, como a comunidade do Jaguaré, que já foi uma das maiores comunidades de São Paulo, como também na Vila Jaguaré, e como dentro da própria área da Barra Funda, ali ao lado do CEAGESP, as comunidades, as favelas que tem, do 9, do Trilho, do Areião, uma série de outros menores, mas que nós temos essa questão de moradia, como aqui a Zona Leste tem. Qual a diferença da Zona Leste para lá? Além disso, nós temos e temos ainda muita indústria. Origem da própria criação da Lapa, que é a entrada da cidade, né? E ali as ferrovias se encontraram, então todas as indústrias se instalaram lá. E, então você ainda tem muita coisa. Por exemplo, a BRF está ali no Jaguaré, tem indústria química, a Raso, sabão, agora só lembro da barra de sabão que vende lá do supermercado, mas ela é ainda a coletora na cidade dos açougues, dos resíduos dos açougues, para fazer o sabão. Então está ali na Marginal, tem várias outras indústrias. Então nós temos um parque industrial ainda dentro, tecnológico e serviços, e simplesmente o segundo comércio de rua da cidade de São Paulo, que é a 12 de outubro. Então, fiquei lá 3 anos, como eu já morava. Secretário, aproveitando já que a gente está na Lapa, qual que eram as maiores demandas daquela subprefeitura naquela ocasião e o que melhorou na sua gestão de lá para cá? Olha, primeiro, sempre uma subprefeitura é assim, ela é a porta de entrada de todas as demandas da prefeitura. Não só as que a subprefeitura tem responsabilidade, mas todas. E ela tem que ser assim. Porque é o lugar mais próximo com a comunidade. É onde a pessoa... A primeira porta, né? A primeira porta é ali. Você vai reclamar com o CT, aonde? Vai no 56. Tudo bem, tecnologia vale, mas ainda o tete-a-tete vale muito, né? E a subprefeitura tem esse papel de estar próximo. Então, a primeira grande desafio é você ser um subprefeito e atender todos e poder encaminhar. Eu posso não resolver o problema do semáforo, eu posso não resolver a questão de uma outra infraestrutura ou de uma demanda de vaga de creche ou de saúde, mas eu poder fazer ser um interlocutor da comunidade para esses outros serviços. Acho que dar esse respaldo para o contribuinte que ele pode ser ouvido. Que ele tem onde ser ouvido. Ele consegue ser ouvido. Consegue ser ouvido e a gente consegue encaminhar. E eu sempre falo assim, a gente pode conquistar junto, pode chorar junto, mas a gente sempre vai estar junto. Essa é a primeira sensibilidade que a gente teve lá, assim, ouvir sempre a comunidade e trabalhar com ela. E ir aonde você consegue articular. E quando você faz isso,
facilita muito a vida, porque você tem o contato com a pessoa da saúde, você tem de Você SMADs, distribui. e aí, com isso, você vai criando uma identidade da prefeitura. Acho que esse é o grande legado que eu acho que fiz um bocado lá. Porque o município de São Paulo é uma metrópole enorme que Exatamente. o prefeito, eu sei que todos que passaram aí, não consegue atender todas as demandas. E muitas vezes a gente olha a subprefeitura como o local que vai resolver. A gente está na região aqui, parece que não, mas aqui é a subprefeitura da Penha, na nossa região aqui. Exatamente. E estamos distante. Estamos muito distante da Penha e para ver até onde ele tem que atender. Estamos mais perto de Itaquera Você está em Itaquera. Mas quem responde é o subprefeito da Penha. Entendeu? Então a gente sabe que essa... A questão outra é a seguinte, atender a zeladoria. Aí, saindo dessa, a zeladoria, porque quando você trabalha junto com o CT, mesmo com a área da antiga Eletropaulo, que você consegue estabelecer um certo diálogo para fazer um termo de cooperação, de que a gente possa podar um pouco as árvores juntos, potencializa e dá maior produtividade. Então, a interlocução que os outros sentem, você consegue melhorar o trabalho. E sempre ouvindo. Então, essa questão de zeladoria, do que a gente pode fazer de conservação de praças e canteiros centrais, fazendo termo de cooperação. Eu fiz muito termo de cooperação, porque isso é importante. Nós não temos primeiro, nós temos um braço limitado, como todo mundo, como você tiver em casa, mas a gente se dedica. Se tem pessoas que gostam de cuidar daquilo que está na frente, e tem muita gente assim, não é pouca não. Pô, ele cuida melhor. Então vamos fazer junto. Né? Eu posso ajudar fazendo uma pequena reforma para depois entrar no termo de cooperação. Eu fiz muitos termos de cooperação para cuidar da área verde. E esse é um ponto importante, porque muitas vezes a sociedade civil, as empresas, quando adotam uma praça, adotam um certo espaço público para cuidar, quer dizer, ele alivia, de uma certa forma, e passa a ser um fiscal. É isso aí. Você devolve ao contribuinte a responsabilidade dele também cuidar. Dele cuidar. Você dá para ele, olha. E ele se sente empoderado. É isso aí. Nessa questão, eu tinha tapa-buraco na época. E eu conversando, não que fosse obrigação do munícipe ficar apontando, mas ele me ajuda muito. Eu fazia preventivo, mas sempre dei. E eu conseguia fazer, na época tinha um jornalista e um jornal lá no bairro, às vezes, queria pegar no pé do bom ponto de vista jornalista. Vai buraco, quando ele chegava lá já estava tapado. Porque a gente nós construímos a rede de informação. Uma rede de pessoas que ligavam, que se contatavam, porque são os moradores, por isso que está muito próximo ajuda. E aí a gente faz o trabalho, então ele chegava lá já estava tapado. E um fato que eu me lembro da época aí era a parceria com os motoristas de táxi. Olha, uma rua está assim, buraco, na época havia essa parceria. Você faz isso. E com isso, eu tapava buraco com 48 horas. Mas como que você faz isso? Com a credibilidade. Porque se você passa um endereço para mim, para tapar, e eu nunca mais ligo, você não vai me ligar de novo. A minha demanda aumenta, mas é prazerosa, porque você me manda e eu cumpro. Aí você fala, pô, funciona. Eu tenho reportagem, jornal, pessoa, pô, funciona. É assim que a gente tem que tentar trabalhar ao máximo. A gente fez muita questão de zeladoria, combate a descarte clandestino, fizemos todo um programa de coleta seletiva, PEVs na frente do Pelezão para fazer coleta seletiva. Antigamente tinha a operação Catabagulho. Lembra de sábado? Você punha as coisas na rua, você punha as coisas e o caminhão passava. Aí eu fiz uma parceria com o pessoal da Copermit, que é uma cooperativa que trabalhar naquela época, eu falo isso aqui em 2009, 2010, resíduos de lixo eletrônico. Eu fiz uma parceria com ele. Falei, vamos fazer o seguinte, você tem um caminhãozinho, você precisa de volume de produto aí. Então, eu tenho um catabagulho. O que eu vi?
Você entra com o seu caminhãozinho, o que você conseguir coletar, tudo bem. Mas o meu caminhão do catabagulho vai pegar o eletrônico. Vou levar para o meu canteiro de obras e a gente separa e você leva e vai embora. Então, deu super certo. Tanto certo que lá na Leopoldina já tinha concorrência com o lixo eletrônico, porque a pessoa punha a televisão, o computador, aí os carroceiros, que tem muito ali por causa do CEAGES, essa coisa, eles já vinham pegando antes. Quer dizer, isso, o motivo é o seguinte, tem funcionamento. E na realidade você agiliza, né? Porque esse lixo é uma concorrência que acaba tirando o principal é tirar o lixo. E você acaba... Funciona. Mas como nós fizemos isso? Uma pegada com a comunidade. Fizemos todo um plano de comunicação. Fizemos um mapa, dia a dia, um calendário fixo em cada região. Colocamos, dividimos, porque cada final de semana é em uma. Então nós fizemos divulgação dos bares, fizemos cartaz, envolvemos a comunidade. E aí os volumes subiu por bem, para a gente coletar para não ir para a rua. Secretário, aproveitando, o senhor citou aí o termo de cooperação, que o senhor fez muito na época que era subprefeito. O que o senhor acha das PPP? Nós aqui, como dois advogados, a gente acha que é um caminho hoje de trazer a iniciativa privada para estar mais junto com o poder público. O que o senhor acha? Eu acho que é fundamental para o Estado. As PPPs são fundamentais. Nós precisamos aproveitar o potencial do setor empresarial para fazer melhorias na prefeitura, em viadutos, em prédios, em terceirização, concessões. Isso é fundamental. O Estado e a prefeitura, falando como Estado, ela tem os seus fundamentos de educação, saúde. A forma como você vai fazer isso é que ela varia. Não precisa ser só estatal, até porque demonstra-se por anos esse papel do Estado, que chega lá na ponta, ela já está superada. A dinâmica do capitalismo, vamos chamar assim, do dinamismo do empresarial, permitiu que eles possam também fazer isso. E mesmo porque o Estado em si, ele só pode fazer o que a lei autoriza. Né? O particular não, ele pode fazer tudo o que a lei não proíbe. Essa é a clássica do direito. Né? O que é direito público e é direito privado. Né? Então, fica muito. Você dá agilidade para os processos. Você consegue. Eu vou dar 2 exemplos. Aí já nessa atual gestão, que é a Prefeitura de São Paulo tem o maior programa de segurança alimentar do Brasil. Segura um pouquinho que eu estou deixando isso para o final. Porque não, mas eu só vou voltar para cá, depois a gente fala lá. Tá. Rede Cozinha Escola. Nós pegamos organizações sociais, aí eu trabalhar com a OS, como a saúde, né? Nós pegamos uma OS, uma organização social, lá, aqui na cidade de Tiradentes. Pagamos ela para reformar e entregar a refeição. 400 refeições por dia. Modelo de organização social. Se não fosse assim, nós nunca íamos conseguir entregar as 400 refeições. É com essa coisa da PPP, desse trabalho. A outra também está na ciência social, mas depois a gente vai dessejar, que é o armazém solidário. Você imagina só, lá é um supermercado. Você imagina só se a prefeitura fosse licitar a compra de arroz para... Arroz até é um negócio aí desse governo federal maluco, né, que fez uma barbaridade, e agora eles estão querendo inventar desculpa. Né? É engraçado, vocês são do direito, né? Isso. Então, vamos falar assim, vê se tem cabimento. O cara faz um edital, publica, ganha um concorrente que é um queijeiro, né? Nunca comprou um arroz na vida. Isso. E aí eles agora são vítimas. Quem que fez o edital? Não foi o Espírito Santo. Senhor, que ainda está na guerra, mas não foi o Espírito Santo. Ele não se mete então, ele não sou eu, não, veja bem, não. Porque nós temos que importar arroz, porque senão vai faltar e não sei o quê, e o preço. E sabe o que acontece? Eu tenho debatido isso. O preço está estável. Ele não foi afetado. O preço do que eles estão pagando é mais caro
do que o que está no mercado. Exato. Gastando dinheiro público. Então, essas coisas de intervencionismo na ponta, no armazém, se eu fosse fazer isso, está louco. Contratamos uma organização social, pagamos aqui a operação e depois tem a parte dos alimentos. Nos alimentos, preço público, preço de cotação, e nós fazemos um acompanhamento dessa conta. Depois eu explico como que a gente faz isso. Mas é parceria, é fazer Secretário, vou fazer uma pergunta que muita gente está em São Paulo conhece. Só falar, como que você zeraria, só pelo social, não vou nem na infraestrutura, porque essa infraestrutura já tem muito tempo, rodovia, essa coisa. Como que você ia zerar a fila de creche se não tivesse os convênios com as entidades? Jamais. Ia ter que construir as escolas, e depois você tem escola que vai ficar fechando porque passa o período, a população está diminuindo o índice de natalidade e você tem ociosidade. É o grande questionamento. Secretário, essa pergunta que eu vou fazer, acho que a grande maioria que nos assiste deve perguntar. O município de São Paulo, quando você olha ele, você não imagina uma secretaria municipal, secretaria executiva de abastecimento e agricultura para uma cidade como São Paulo. Como que o senhor foi parar lá nessa secretaria e como que o senhor vê, porque daí a gente entra na seara que o senhor está hoje, porque hoje é o seu, eu vou chamar assim, é sua missão de vida. Hoje essa secretaria é fazer a diferença. E numa cidade que tem fome, parece que não, mas ainda passa muita fome. Tem muita gente passando por situação adversa. E você está fazendo a diferença com Cozinha Escola, com Armazém Solidário. Como que você conseguiu convencer? E uma outra pergunta já, como você conseguiu fazer um convênio com a APAS? Com a associação do... Estou tratando lá, tá dando. Segredo de mercado. Essa é a grande... Como você conseguiu convencer que eles não são... Que você não é concorrente? Isso. Porque tem um segredo. Vou explicar aqui. Esse é o grande. E mais, eu vou explicar lá na frente que não é com a APAS. Eu coloquei dentro dos mercados municipais, que aí o comerciante estava ao lado. É mais do que a APAS, lá em cima, que eu estou dizendo aqui embaixo. São públicos diferentes e eu vou contar. Mas só me dá 30 segundos para eu chegar na secretaria. Fica à vontade. Passei esses 3 anos da SUB, saí, né? Fui trabalhar como secretário adjunto do Estado de Gestão. Lá desenvolvemos o governo Geraldo Alckmin, com o secretário da Visaia. Tá? E fiquei lá um período desenvolvendo o poupa-tempo, uma ampliação do poupa-tempo customizado, em unidades um pouco menores e mais ágeis, porque o poupa-tempo ele é uma operação, era muito conceituado para mais de 100 mil habitantes. E hoje, eu sempre brincava assim, você tem na Baixada Santista com o governador Geraldo Alckmin. Nós temos um poupa-tempo em Santos. Legal. É pertinho da Praia Grande, não é? Em quilômetros, mas não em tempo. Né? Cara é como sair da Zona Leste. Então, põe uma menor aqui e nós convencemos o governador. Apoio, a gente fez essa ampliação. Saindo de lá, eu fiquei 2 anos, saindo de lá, fui para a Secretaria da Agricultura do Estado. Essa é a quarentena municipal, que passou por um prefeito aqui, que era o Haddad, então eu fui cuidar da vida do Estado. Depois deixou uma calamidade na prefeitura, mas aí fui para a Secretaria da Agricultura do Estado, com o deputado Arnaldo Jardim, um amigo lá. Nessa área de segurança alimentar e desenvolvimento da agricultura. Né? Programa de agricultura, mas focado na segurança alimentar. Orgânicos, essa questão. Bom, fiquei lá 2 anos. Quando o Dória ganha a eleição, ele me convida para voltar para a prefeitura e trabalhar mais 2 anos na subprefeitura da Lapa. Então, eu tenho 5 anos de subprefeitura. Nesses 5 anos, todo mundo que já passou numa subprefeitura sabe assim, depois tudo é fácil.
Depois da subprefeitura, porque o chão é ali. Eu ando na rua, olho um bueiro, foi ser até entupido por causa disso. Esse buraco aqui é da Sabesp, isso não tem nada a ver. A gente vai, olha uma obra assim e falou, tem cuidado aí. Então, essa é a pegada. Então, eu fiquei mais 2 anos lá. Certo? E ali nós desenvolvemos muitas coisas do ponto de vista de grafite. Quando eu estive da primeira vez, começamos, eu e a Soninha, a desenvolver a compostagem, as composteiras que hoje tem na prefeitura, nós começamos lá, aquela primeira vez, eu e a Soninha. Quando eu voltei, nós finalizamos, inclusive, todo o projeto e o licenciamento das composteiras dos resíduos de feira. Que hoje tem 7 partes, tem o da Moca, tem o da própria Lapa, que é o primeiro. Então, uma das questões importantes foi trabalhar a questão da sustentabilidade, a questão dos resíduos de feiras e virar adubo. Fiz isso, fiz revitalização com grafite, intervenção ao lado do mercado da Lapa, na questão de pontos de ônibus, sempre olhando assim, ó, CT, SP-Trans, vamos trabalhar junto para resolver os problemas. Fiz naquele período aí uma parceria firme com a Eletropaulo e CET e a empresa de varrição, na época, que era o seguinte, vamos todo mundo podar árvore. Em um mês, com as equipes da Eletropaulo e da Eletropaulo, dos portugueses, não desses italianos, não. Certo? E a prefeitura, nós podamos 1.100 árvores em um mês. Retiramos 120 árvores e replantamos 100 ou 110 árvores. Depois a gente seguiu. Por quê? Porque juntou todo mundo e fez estratégia. Se você vai botar uma árvore, se tiver o fio, depende da Eletropaulo. Se eu for chegar lá e tiver um carro embaixo, acabou a hora, tem que voltar com a equipe para trás. E quando a gente faz assim, a gente vai podendo uma atrás da outra aqui, ó, aumenta a produção. Você colocou uma esteira. Isso. Aí a gente vê. Então, várias coisas. De drenagem também, porque a Lapa não é paraíso, não. Não é paraíso, não. É uma área muito boa, mas tem aí fiquei esse período. Aí, passado esses 2 anos, já era Bruno, né? Dória Bruno já está. Aí ele me convidou para assumir pela primeira vez a Secretaria Executiva de Abastecimento e Agricultura. Porque antes isso era uma coordenadoria dentro da Secretaria de Desenvolvimento do Trabalho e Renda, SMDET. Era uma coordenadoria. Então, ele promoveu a uma Secretaria Executiva para cuidar de mercados, e eu participei das 2 concessões, certo? Então, eu estou dentro a concessão do mercado de Santo Amaro e o mercadão. Municipal. Participei do processo todo de concessão estatuário. E mais, nós temos mais 29 mercados sacolões na cidade. E cuidar da feira. A gente só tem 950 feiras por semana na cidade de São Paulo. 950 feiras? Por semana. Por semana. Então, 150. Então, por cuidar disso, mais a agricultura. E aí você está falando de parelheiros. Já que aproveitando o ensejo, o banheiro químico nas feiras é obra da sua gestão? É da gestão prefeito Ricardo Nunes comigo. Vamos falar disso. Eu sempre quando vou falar, quer que eu fale? Vamos falar aqui assim. Quantas vezes você já viu candidato a prefeito dizer que vai pôr banheiro na feira? Desde quando? Desde 1900 e nada. Não é isso? É isso. Exatamente. O primeiro prefeito a colocar foi o prefeito Ricardo Nunes. É uma necessidade básica. Porque é dignidade do feirante. Dignidade. Começando pelo feirante. Não é? Porque ele é público, as pessoas também podem. O feirante é um lutador. O cara, muitas vezes, 3 horas da manhã, 2 horas da manhã. Admiro porque faça sol, faça chuva, ele acorda de madrugada. Aí ele chega de madrugada, monta a feira às 6 da manhã. Quando é 8 horas, que nem abriu o comércio, ele já está lá 4, 5 horas, ele precisa ir em algum lugar. Aí ele depende que o rapaz do estacionamento abra. Isso. E aí, se o cara tiver de enfesado, fala, não. Ou senão, hoje você vai ter que pagar cafezinho aqui, senão não vai dar.
Não é isso? Exatamente. Nós estamos dando dignidade. Sempre teve muita discussão. Ele chegou, nós resolvemos fazer assim. Tem muita discussão, põe um banheiro químico e põe um ponto de esgoto da Sabesp, coisas que nunca funcionam. Eu falei, pô, vamos fazer um teste, eu propus ao prefeito, vamos fazer um teste, pegar 150, 100 feiras, no início 100 feiras, vamos pôr banheiro químico. Porque tem uma lógica, velho. É que a gente tem uma visão das vezes do banheiro desses grandes eventos de virada do ano, que vira aquela loucura. Mas também quantas mil pessoas estão ali fazendo isso toda hora e durante um período muito grande. Vem a feira, 8 horas, 10 horas. Quando é 2 horas, 3 horas, você está retirando. Então é um período curto. E se tem alguém que usa, cuida. Feirante cuida, morador deixa. Você vai ter algum problema em algumas áreas onde tem a feira, que tem. Mas, vou falar que, infelizmente, os moradores de rua, pela sua infelicidade de estarem nessa situação que a gente tem que tratar, mas aí tem um outro tipo de ocupação mais raríssimo. Eu não tenho muito problema. Então foi, vamos pôr banheiro químico. Pum, funcionou. E hoje nós temos, das 950 feiras, 300 feiras com banheiro químico. Um terço já está com banheiro. Com um banheiro normal, né, universal, universal, e outro para deficiente, para cadeirante. Cadeirante, são Parabéns. 2 banheiros. Parabéns por essa iniciativa. É uma... Feirantes. E para a população, às vezes você Parece que é uma coisinha simples. Mas é que a gente fala, muitas vezes a gente acha que a solução está tão distante. Exato. E Não, cada modelo que já aí o cara traz um negócio da NASA. E a receita é a mais simples possível. Coloca ali, tira no horário certo, coloca ali que está funcionando. Parabéns pela iniciativa. Depois você vai fazer, olha, eu tenho uma coisa, depois a gente vamos aperfeiçoar, vamos, mas vamos começar do começo. Alguém tem que começar. Tem que ter o primeiro passo. Já teve vários que já vieram falar comigo, não, tem uma ideia, eu falei, tá bom, então vamos caminhar. Eu acho que tem muito para crescer, também discutir um pouco o banheiro como um mobiliário urbano, em que possa a gente sustentar um pouco o banheiro com um patrocínio, com iniciativa, essas coisas. Nós estamos discutindo isso. Aí mas põe, porque a gente mostra que funciona. Olha, tem aqui, olha só. Ficou atrás. Se não, fica só na teoria. É isso aí. Secretário, Secretaria lá de Abastecimento e Agricultura. Os 2 projetos que estão chamando atenção para esta secretaria, era uma coordenadoria, é o Cozinha Escola, é isso? Rede Cozinha Escola. Rede Cozinha Escola e... Armazém Solidário. E Armazém Solidário. Cozinha Solidária e Bom Prato Paulistano. São os 3, 4. Fale um Vou pouquinho de só cada mais um. 30 segundos. Fica à Eu vontade. fiquei um período de 2 anos nessa secretaria. Quando o Bruno ganhou a eleição com o Ricardo, eu saí dela, fui ficar 1 ano da Secretaria Executiva de Sustentabilidade dentro da Secretaria de Relações Internacionais. A secretária na época era a Marta. Desenvolveu N projetos do ponto de vista sustentável, porque nós focamos, como já tinha essa característica de agricultura desse lado aqui, já conhecia Parelheiros, falei, aqui é o paraíso para a gente fazer projetos de preservação e tal, sustentável, produção agrícola e sustentabilidade. Orgânico, se for possível, orgânico. Se não for sustentável, na melhor convencional, mas mais sustentável possível. E lá nós temos 450 agricultores em Parelheiros. Em Parelheiros? Você já foi em Parelheiros? Não, aquilo ali Você já foi em Parelheiros? Já. Você já foi andar de rapel? Não. Você já foi com caiaque? Não. Então você tem que fazer esse roteiro de turismo. não conheço turismo. essa Pô. Você anda de bicicleta? Então tem trilha de bicicleta lá doidando. Você vai, marca e tem uma tour lá. Tem um polo. Sem falar do turismo rural. Você vai lá, você toma aquele café da manhã, rural, de fogão a uma aldeia indígenas. Então tem tudo aí. Então, eu fiquei ali esse período sustentável e queria só agora, hoje e amanhã, dia 22, dia 23, está se realizando
a terceira ODS da cidade de São Paulo, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eu participei de uma delas, né? Então, boa referência para mostrar o que a cidade faz, o que ela está fazendo em Parelheiros e o que tem de segurança alimentar, que é um dos objetivos, o segundo objetivo, que é combate à fome. E voltei. Quando eu voltei, aí já vamos entrar no tema, o prefeito disse, você, era só abastecimento. Bruno ou Ricardo? Já Ricardo. Já Ricardo. Ele disse, você tem um desafio, você constrói o armazém solidário, que é venda para a população mais carente produtos básicos, produtos, não básicos. Nunca falou em básicos. Eu sempre tive você. Falei, top, vou desenhar. E eu voltei. Voltei como Secretaria de Abastecimento e Agricultura. Isso foi no começo, quase no meio do ano. No final do ano, o prefeito fez a coisa mais acertada e estruturante de política pública. Ele fez assim, primeiro criou o Fundo da Alimentação, o FAASP. Juntou todos os programas e o recurso de todos os programas. Ele botou num fundo para mostrar o que nós fazemos. Pegou os programas de segurança alimentar, não o que está na educação, não o que está em SM10, são específicos, mas o geral. E quando o senhor fala muito em segurança, mas eu verifico que o foco dos senhores é mais a insegurança alimentar, né? A falta de alimento na mesa do trabalhador. Por isso que eu estou lutando para a segurança. Foi lá, falando da segurança naquela região de Parelheiros e outras regiões, mas o foco dos senhores, estou verificando pelas cozinhas solidárias armazém, é combater a insegurança alimentar. Acho que é a sua visão. Isso. Aí, o que aconteceu? O prefeito disse assim, vamos juntar isso, reestruturou esse programa, pegou esses programas e colocou na secretaria, a minha responsabilidade, Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional e Abastecimento. A agricultura saiu daqui e voltou para a SM10, nós ficamos com a segurança alimentar e abastecimento. Feiras de mercado tem tudo a ver. Né? E a partir daí, nós consolidou os programas que surgiram na pandemia. Tem uma origem, a questão da cesta básica, da cozinha cidadã, que é restaurante fornecendo alimentação na periferia. Isso vem da pandemia e virou política pública. Absorveu isso. Então, ele trouxe então, isso. Isso é rescaldo da pandemia. Isso uma parte dele e depois os novos. A Rede Cozinha Escola e o Armazém já são novos. Mas sempre com foco. Os invisíveis apareceram lá. Aquelas pessoas de vulnerabilidade. E depois da pandemia eles desapareceram da lista. Por isso que ele está procurando combater, porque não é aquele tema que teve na pandemia. Bom, mas aí a responsabilidade ficou aqui. Eu estava dentro da Secretaria de Subprefeituras e vim para a Secretaria de Direitos Humanos com a Soninha, a amiga Soninha. E uma parte desses programas estavam aqui, então veio para cá. O Banco de Alimentos também entrou, porque é segurança alimentar. Né? As cozinhas de nutrição, de desenvolvimento de políticas públicas de alimentação saudável, entrou tudo. Então nós recheamos isso. O que aconteceu? Os 2 programas nós implantamos. Então, os 2 aqui anteriores que eu já falei, Cozinha Escola, Cozinha Cidadã, refeição em restaurantes da periferia para entregar na periferia, 200 refeições, 83 restaurantes produzindo 16 mil refeições dia. 16 programa. 16 mil refeições dia? Um prato paulistano que a gente divide a despesa com o governo do Estado. E nós temos o de Parelheiros e de Mboimirim, que faz quase 6 mil e poucas refeições dia. Aí nós vamos agora para os 2 projetos que foram implantados quando ele juntou isso tudo, que é o Rede Cozinha Escola. Como que funciona esse programa? Vamos lá. Nós pegamos a vulnerabilidade, o mapa da vulnerabilidade, fizemos um chamamento de OSCs, organizações sociais, para se cadrarem, que já faziam isso. Porque o que não falta, né? É gente solidária, com dificuldade, fazendo uma vez por semana, 2 vezes por semana, as igrejas. Né?
toda essa... Por exemplo, tem a Bola de Neve, que tem uma rede cozinha escola na Alameda Glete, ali ao lado da Princesa Isabel, que é um show. Todo mundo que faz isso, já fazia, falou, vem aqui que nós vamos ajudar a vocês a poderem cumprir essa missão. E aí selecionamos 300 e poucas entidades de um lado, e nós começamos. O primeiro projeto eram 5 cozinha-escola, em menos de um mês e pouco, nós falamos, é pouco, né, porque tem a 300 lá de cá, vamos fazer 30. Quando chegou nos 30, também é pouco, chamamos mais 30. Então, nós fechamos, no final do ano, 65 redes de cozinha-escola. O que é agora, se você entender os números? Ela está selecionada pela vulnerabilidade. Então, aonde está mais, estão. Cidade de Tiradentes tem 3, Heliópolis tem 3, Zona Norte, Noroeste tem também. Está espalhado pela cidade. Nós chamamos uma organização social, você já faz refeição, né? Então, assim, vamos ver a sua cozinha. Eu te pago para você reformar a cozinha. Com uma condição, tem que fazer refeitório. As pessoas têm o direito de comer sentado, se alimentando com garfo e faca. Ok? Pode levar a refeição para casa? Pode levar, porque já está na comunidade. Né? Então, se quiser levar para casa, pode levar, não tem. Mas tem... pessoas que estão em condições dignidade de sentar para fazer a sua refeição. De rua. Então, e a porta aberta, todo mundo. Não tem seleção, quem entrar na fila. E aí quem já está na comunidade sabe como que trabalha isso, com uma maior naturalidade. E pagamos para ela produzir a refeição. 400, no mínimo 400 refeições por dia. Por dia. Se você multiplicar por 65, dá umas quase 26 mil refeições por dia. Tá? Esses 3, só agora falando para Rede Cozinha Escola, Cozinha Cidadã e Bom Prato Paulistano, hoje, entregou de janeiro até hoje 6.800.000 refeições. Nas cidades... a distribuição de alimentos in natura, né? Não, ainda vou falar do Bom Prato. Não, vou falar do Banco de Alimentos, que é outra coisa que eu vou dar só os números. Mas o que acontece com esse programa? 2 coisas são fenômenos. Que ela tem a obrigação de contratar pessoas da comunidade. 9 pessoas. Então você gera... Isso. E nós fornecemos 3 pessoas para se qualificar, por isso que é escola, Rede de Cozinha Escola, para fazer formação pelo programa Operação Trabalho. A gente põe 3 pessoas contratadas para trabalhar e ser treinadas lá. Ok? Então são 11 pessoas fazendo refeição. E nós pagamos um alimento para ela fazer isso. Tá? 400 refeições. O que acontece? As pessoas, eu circulo bastante, porque eu brinco muito. Logo que começou a inaugurar, eu falei, eu sou o Jacan. Quero saber aí se essa refeição é boa, se essa cozinha é boa, né? Então eu chego lá, faço e pego a senhora lá, e muitos, quando estão perto de um outro restaurante, eu vou falar, eu pergunto assim, a comida é boa? Melhor que o Bom Prato. Brincadeira à parte, que esse Bom Prato já é um programa de segurança alimentar de primeiro nível, mas qual é a diferença? É o sabor. Tem muito amor envolvido, tem muito. Muito. A cozinheira que está ali. Ela da comunidade, ela é caseira, é a comida caseira. Você acertou em pé. Comida caseira. Eu entrei lá na Capadócia, não, Zona Sul. Lá na Zona Leste, na Zona Norte, muita dificuldade, ainda entrando rede de esgoto, de água, esgoto. Aí a senhora, assim, eu falei, qual é o segredo da comida? O que esse tal? Eu falei, não, pois que eu vou achar. Aí eu voltei, fui almoçar lá na inauguração, peguei o tomate, a salada de tomate cereja, hein? Não é o picadinho, é cereja. Dei a garfo feia. Isso aqui não é salsinha, é coentro. Aqui, já vou anotar aqui, coentro. As pessoas conhecem. Aqui, ó, o sabor diferente. Aí eu fui
Tô lá com arroz, feijão, peguei o arroz, senti uma coisa diferente. O que é? Louro no arroz, no cozimento. Eu peguei essa Quer ver o que é melhor? É? Eu aconselho colocar aquela amarelinha, Açafrão? açafrão. Açafrão, não, Açafrão. Açafrão. você Açafrão. seguir a rede, você vai ver o que tem de açafrão raiz. Raiz. É a raiz nossa, o açafrão nacional, né? Exatamente. Além de ser um bom Tempero. tempero, medicinal também. É isso. Então, aí eu voltei na cozinha e falei, já descobri o seu segredo. É coentro na salada e o louro no arroz. Aí ela abriu um sorriso. Você, meu... E assim, e qualidade. Qualidade, porque isso expressa qualidade. A comida caseira, aquilo que você conhece da sua mãe, sabe? Isso é uma coisa. Agora, o que tem de fenômeno social que transforma as Tem uma pessoas. outra coisa, né, secretário? Quando você leva um negócio desse que você traz a comunidade para fazer, para participar, aquele que está precisando fazendo para aquele que também está precisando. Exatamente. Então tem uma coisa de dignidade, você sabe? Ele entende minhas dores. Tudo bem que o senhor está como gestor, mas quem está na ponta ali, ó, a cozinheira sabe que eu gosto de um louro. Ela sabe o que a gente passa. Esse tempero eu vou fazer porque minha comunidade. Vou fazer quiabo, porque a comunidade come quiabo. Frango com quiabo. Frango com quiabo. Faz a Essa. Mas essa é uma questão que primeiro transforma as pessoas do ponto de vista da saúde. E como nós montamos isso? Com muita conversa com elas de qualificação e trabalhando com ela, com a liberdade dela criar os pratos que ela tem, mas com as nossas nutricionistas trabalhando para orientação. Esse é um outro ponto que eu sempre coloco, olha, quando a pessoa fala, você não sabe a qualidade da comida do Bom Prato e da prefeitura. Porque, diferentemente de um restaurante, né, lá tem nutricionistas, são bons nutricionistas, né? Tá fiscalizando. Não, é lógico. Vou dar um número aqui para vocês. Tem uma coisa de mudança de hábito, porque isso tá mudando o hábito alimentar das pessoas, ok? Melhorando a qualidade e melhorando. A outra é o seguinte, 90% das escolas fazem a segunda-feira sem carne, que é muito simbólico para a mudança do cardápio. 90% aderiram, não é obrigatório. Aderiram. Fazem cada prato. Nossa, eu estou Você não querendo uma imagina. pessoa para substituir da carne na berinjela. Isso, de bico. Cada um inventa o seu, maravilhoso. E, com isso, muda a condição das pessoas. Nessa da Bola de Neve, que está bem ao lado, assim, tinha os moradores de rua. E aí vai contando a situação de cada um. Porque, normalmente, aquelas pessoas muito fragilizadas chegam, pegam a marmita e levam para casa. Ficam envergonhados. Exato. Volta, vai e volta. Depois de 2 semanas, ela senta e come com a cabeça baixa. Em 3, 4 semanas, está ali como se estivesse em casa, conversando com todo mundo, Tomando porque cafezinho. o acolhimento dessas pessoas que fazem. A receptividade E muitas vezes eu estava olhando essa semana, quando a própria comunidade tira alguém da rua e começa a dar um treinamento na cozinha, um treinamento de garçom ali, como você falou, quero que traga pessoas da comunidade para trabalhar. Né? Isso. E um bom exemplo disso, assim, em algumas, tem até esses ex-moradores que, às vezes, são voluntários. Tem umas 2 ou 3 que eu já vi voluntários. 1, 2, esse da Bola de Neve. Morava na rua, porque eles moravam ao lado numa barraca. Esse cara chegou do mesmo jeito. Tenso no começo, porque o público é diferenciado. Mas todo mundo hoje come como se fosse... E é uma cozinha que o dia que vocês forem visitar é uma joia. Aí, o que aconteceu? Ele começou a melhorar. Aí é o baiano. O nome dele é baiano, você imagina que baiano é baiano, né? Qualquer lugar, de qualquer situação que tiver, ele é baiano. Estamos aqui. Então, ele já era ali incorporado, mas morava na rua. Morava ali do lado. Mas ele já estava como se estivesse em casa e tal. Acolhimento muito bom. Aí depois ele tem a moça que coordena falou, ele sumiu uns 3 dias. O que aconteceu com o baiano?
Quarto dia ele apareceu. Banho tomado, cabelo cortado, roupa tal. Ó, saí da rua, aluguei um quartinho e estou procurando emprego. Eu acho que eu arrumei um emprego. E ele não deixa de ir. Ele vai todo dia lá se alimentar. Porque virou a segurança dele. Quando você traz dignidade para as pessoas, então, você a mesa, muda o ambiente. o ambiente, As pessoas, isso dá o acolhimento. Muda, transforma as pessoas. Nós vamos ver já, daqui a pouco nós precisamos fazer um pouco de estudo com esse grupo para entender o que isso faz na transformação. Porque a fome, tem muita gente que faz isso tudo e ainda é pouco. Né? É um esforço. Quando você trabalha com a autoestima da pessoa, você transforma ela. E fome, né? Fome você nem levanta. E é muito interessante, e eu louvo a Deus porque tenho a oportunidade de ver uma igreja como a Bola de Neve fazendo um trabalho de excelência na frente, e esse é o trabalho das várias igrejas, comunidades. Entendeu? É isso. O nosso princípio é assim: não tem bandeira, não tem cor, não tem posição política. Faz. Vai fazer. Isso aí. Vamos focar e acabar com a fome. No ser humano. E aí o armazém solidário. Você está atrás do armazém solidário. Eu quero saber. Como nós conseguimos deixar APAS em paz? Porque como você traz a associação do supermercado para fazer um negócio, não ficar bravo com você, entendeu? Como você tá? Eu tenho um supermercado XYZ aqui, você botou um armazém solidário ali do outro lado, vendendo mais barato. Como que eu... Isso é um... Assim, quando começou a discutir isso, até alguns dentro da prefeitura ficavam, não, pô, mas será que isso vai dar certo? Então, mas ninguém sabia bem o que era, mas na minha cabeça já tinha isso, com o pessoal que trabalha lá, a gente já tinha um outro que é o supermercado. Mas muitos... E chegou até o ponto do... Não, faz um cartão de vale desconto e a gente dá a diferença, né? Falei, um dia numa reunião dessa, eu falei assim, bom, disso aí, se a gente está pensando em dar 30% de desconto, se eu sair daqui e for na APAS e criar um cartão junto com a APAS, 10% ela já me dá. Então a gente vai diminuir do ponto de vista contábil, é perfeito. Nós vamos economizar 10%. Só tem um detalhe. Na hora que o cara chegar com pouco dinheiro dentro do supermercado, ele continua não comprando a carne. Porque ele só tem dinheiro para salsicha. Vamos falar. Do embutido. Então, o que acontece nessa situação? Ele vai comprar 10% mais barato a salsicha e não vai para o valor nutricional mais importante, que é a proteína. Então, não funciona. Isso é programa de segurança alimentar, não é uma questão econômica só. Então, voltamos. É isso mesmo, o prefeito bancou. Falou, é exatamente o que eu quero. Pessoa, nós montamos um supermercado. Para quê? Aí a gente começa a separar, porque todo mundo tem medo. Primeiro, para quem? Para a população que está cadastrado no CAD único, que ganha até um salário mínimo. As pessoas têm isso, chegam na loja lá de São Miguel, identifica o CPF, ela entra na loja, faz a compra e sai. Tem um limite de compra? Tem, olha, eu acho que nunca tivemos um problema disso, que eu acho que é R$800, uma coisa assim, nós pusemos lá, mas nunca. Não chega. O ticket médio é de R$80. Você vê como a pessoa... É que os 80 representam 150 na conta de qualquer outro supermercado. Mas, vamos falar assim. Então é para essas pessoas. E o que é o supermercado? É como você entra... Qual é o melhor supermercado aqui da região? Vamos falar o Rossi? Rossi. Rossi está próximo aqui, né? Isso, o Rossi. Se eu estivesse no Higienópolis, o pão de açúcar da Angélica com a Sergipe, daqueles diferenciados, você lembra daquele negócio do metrô? Ali. Que é aquela senhora que mora aqui na Zona Leste, vai trabalhar lá no Higienópolis, chega em casa, lá na casa da patroa, tá lá o dinheiro embaixo, ela já saiu para trabalhar, tem uma listinha assim, ó. Fulano, vai ali no Pão de Açúcar, compra 5 quilos de arroz com a Mil, o Danone, todas essas marcas aqui, compra e deixa aqui para mim que a gente vai... Aí ela vem, ela vai lá, ela entra naquele mercado,
bonitão, lindo, iluminado, promoção, marca, tudo. Volta, deixa todas as sacolas na casa da senhora e volta para casa. Muitas vezes você Olhando só aquilo lá. Nós tivemos um conceito disso. Ela entra como ela entra naquele supermercado do Rossi ou lá da Rua Sergipe. Supermercado onde tem um produto, 3 marcas. Além dela decidir o que compra, ela decide a qualidade que ela interpreta pela marca. Então é assim, arroz é arroz Camil, Namorado, Solito, coisa de marca e de primeiro. Não é assim, porque é barato, porque é povão, põe qualquer produto ali. Aí você tem arroz de segunda, feijão de segunda, Camil, arroz Camil, óleo de soja, suco natural 100%, leite paulista, LG, Jussara, tudo nesse nível. Então, um item, 3 produtos. Higiene e limpeza também. Sabão Omo, Brilhante e outro. Porque as pessoas têm direito a fazer isso. É dignidade para as pessoas. Aí está o grande segredo, secretário. Ela se sente como está. Esses programas e nós sociais, subsidiamos. É assim. Só que qual é a diferença? Aí o cara do lado... E aí que os caras me quebram tudo. Aí vai quebrar todo o supermercado. Não, é o seguinte. Nós não vendemos produtos ultraprocessados. Lá você não vai encontrar bolacha doce. Você vai encontrar água e sal. Você vai encontrar suco natural 100%. Você vai encontrar batata de primeira qualidade a R$5. Você vai encontrar café, Melita, Três Corações e Pilão. O Melita acho que são R$10, mais barato. O arroz, Camil, R$22. Então, nós estamos viabilizando para que ele possa comprar melhor. 1 quilo de carne moída, R$16. O quilo do frango inteiro, R$6,80, R$6,90. Varia aqui um pouquinho mais nessa faixa. 1 quilo, eu passei outro dia, 1 quilo de coxa e sobrecoxa, R$8,90. O que acontece com isso? A pessoa vem com o dinheiro da salsicha e compra 1 quilo de carne. O cara vai comprar o arroz, que ele tem que comprar todo mês, certo? E está pagando lá 32. Ele paga 22. Vamos falar 30. Vamos falar de um bom negócio, 30. Ele paga 22, são R$8. R$8, ele compra 4 litros de leite, 5 litros de leite. Então ele se alimenta melhor. E tudo voltado à segurança alimentar saudável. Não tem embutido, não tem isso. Então, toda essa gama que você tem de supermercado, que é 70%, eu não vendo. Então, a pessoa, se quer comprar a bolacha para a criança, vai comprar lá. Eu estou aqui para atender e fazer o combate à fome e dar saudabilidade às pessoas. Então, esse é o conceito. Não consigo. Coloquei no mercado de São Miguel. Hoje tem quantos? Hoje nós estamos com 3, São Miguel, City Jaraguá e Jaraguá. Vamos inaugurar na na Estrada do Sabão, na Brasilândia, daqui uns dias. E depois os outros 3 são Guaianazes, que está reformando o mercado de São Guaianazes. Nós demos ordem de início de obra do armazém lá no mercado de Cidade Tiradentes. Isso vai demorar um pouquinho mais. Certo? E um outro na Zona Sul que nós estamos olhando e colocando espaço para fazer. Não, vamos fechar 7, que era o projeto inicial. O projeto inicial são 7. Para o ano que vem, se aí tudo dá certo, eleição, o prefeito se reelege, nós vamos ampliar. Que é um programa estrutural. Você está falando de política pública, né? A essência. Bom, o que é isso aqui? Aí eu sempre falo assim, porque as pessoas falam, não, o pobre não sabe comprar, sabe essas coisas. Né? Só compra, quem compra porcaria somos nós, de classe média. Vai no Big Mac, vai não sei o quê, vai lá. Não é isso? Isso aí. Com um mercado desse jeito, o item mais vendido, verduras e legumes. Comida saudável. Segundo item mais vendido. Em 4 meses, das 3 lojas que a gente foi abrindo uma por mês, foi leite, 133 mil litros de leite. Olha só. O terceiro item, fruta.
Não que você não fale de arroz, porque o arroz, quando você tem é por unidade, né? É 5 quilos, tem uma desproporção, mas é grande aqui. Mas você vê aonde as pessoas... Porque fruta é um absurdo. Você sabe por quê, secretário? Uma melancia inteira, 12 a 14 reais. Não costuma fazer refeição em casa. Esse público aí, eles cozinham e fazem a refeição dele em casa. Então, quem ele vai dar O tom? Né, uma hortifruti, é isso. Né, Secretário. com arroz, o leite, porque a alimentação dele é em casa. É em casa, exatamente. Não tem como sair. Ali fora custava... E eu vou dizer, é muito melhor comer aqui do que lá. Secretário, nós estamos indo para o encerramento do nosso programa aqui já. Era só uma hora. Já passamos Passou uma hora. 20 minutos. Mas olha, esse programa, aí o prefeito, nós fomos inaugurar, vou contar, fomos inaugurar em São Miguel. Ninguém imaginava como era. Ninguém. Porque na minha galera, nós fomos montando, fomos fazer um chamamento de OSC para administrar, que jamais eu ia conseguir administrar. Supermercado, você tem que ter dia a dia, comparando o preço na lateral. Lá, então, quando inaugurou, as pessoas que chegaram assim, olham e falam, pô, não é possível. É verdade. E cada pessoa que entra, se tiver oportunidade, vai em São Miguel nas inaugurações, as pessoas vão lá e saem felizes. Sabe o que é uma senhora sair com um pacote de arroz de marca, de qualidade, aquele mesmo compra lá. Aquele que comprou para a patroa. Exatamente. E tem lá um negocinho que é o seguinte, é pão. Pão fresco. Nós temos uma padaria, porque nós disputamos, palmo a palmo com o supermercado. Tá pegando? A 5 e... Acho que está agora 5,60 o quilo. Do pão? É um terço. R$18 o pão. Só para fechar esse negócio dos valores, porque quando você faz a conta, os R$80 vale, sai o carrinho cheio. Com 100 reais, aumenta o poder de compra. Poder de compra. E o dia, eu não me lembro qual, não foi em São Miguel, foi lá na Zona Norte. Ele estava, porque aí começou, ele ia tomar café, então pegava o pão fresco, pão assim de óleo assado, ia o rapaz e tomava o café, chegou uma moça, foi comprar 10 pães assim. E ele virou, e aí, o preço é bom? Eu falei, bom, põe bom nisso. Tá vendo esse pão aqui? Tá aqui, ó, 3, 4 reais. Isso aqui eu não pagava menos que 11 lá do outro lado da rua. Não paga não. E o demonstração que não tem disputa. Nós reestruturamos um sacolão da Vila Jaguara, do City Jaraguá, aonde nós remodelamos tudo. E tinha permissionários que tinham várias atividades. Inclusive de disputa do que tinha lá. Eu falei, nós vamos vender isso, então vocês têm que reinventar para o lado de cá. Então, eu não vendo refrigerante, você põe refrigerante. Eu não vendo bebida, você vende bebida. Eu não faço embutido, vocês têm... Porque aí você faz o conjunto na prova. Você remodelou. Isso. Mas o que mais me impressionou lá, sabe o que foi? E, cada loja é 600 pessoas por dia. Né? Aí a moça, aí eu olhei numa, tinha um negócio vendendo pão, que era uma padariazinha, né? Porque aí sim, aí o doce da padaria, o pão doce, tá tudo lá. Tá tudo lá. É liberdade das pessoas também. Aí eu falei, mas pô, você vai vender pão, isso aí você vai quebrar. Ele falou, que nada. Como assim? O cara que não consegue entrar naquela loja vende aqui. Porque é um salário mínimo lá, quem não, agora que já sabe que tem isso tudo, vem comprar o meu pãozinho, movimentou o mercado em si. Aqueceu. Todo mundo feliz. Secretário, futuro. O que o senhor pensa no futuro? Qual o legado que o senhor quer deixar para essa cidade? A gente avançar no combate à fome. De respeito às pessoas, à dignidade das pessoas, cada vez mais. Acho que essa é a nossa missão aqui. Projeto futuro? Projeto, eu estou aqui num processo de construir uma pré-candidatura a vereador, mostrando o que eu tenho de experiência administrativa, de projetos para a cidade de São Paulo focados, tanto naquela questão lá da subprefeitura, aquilo que eu comecei lá brincando. Lá no chãozinho depois você passa no chão de fábrica. No chão de fábrica. Chão de fábrica. Chão de fábrica. Você sabe tudo para cima. É. Então, dessa experiência de relação com a comunidade. Do outro lado, esse viés que foi se construindo na minha vida, a questão da segurança alimentar, do combate à fome, todos esses programas,
Você tem muito a caminhar e que eu quero contribuir, se possível. Hoje o senhor é presidente de qual partido? Não, eu era do Cidadania, Tá. tá? Mas como o Cidadania está numa federação com o PSDB, e o PSDB, que é a maioria do governo do Ricardo Nunes, mas a direção não eles resolveram não ir com o Ricardo Nunes e criar uma candidatura própria, e até do Datena, que aí não tem muita compatibilidade comigo. E eu tenho coerência política. Eu tenho 8 anos de gestão que recuperou a cidade do Haddad, certo? E que construímos 8 anos de projetos que chegamos a essa questão de segurança alimentar. Isso é Dória, Bruno, Ricardo. Quer dizer, nós temos toda essa história de construção dessa cidade. O que está se acontecendo, não é só o asfalto, ele fala do asfalto. É o que aparece. Porque tem tudo uma série de... Eu tenho coerência. Não posso sair daqui atirando a pedra, não. E eu acho que estamos no caminho certo. Não é só não ir. Estamos no caminho certo. Um bom exemplo é esse da segurança alimentar. A segurança alimentar é reconhecida internacionalmente. Em contrapartida, aqui quero deixar 2 fatos. A cozinha solidária do governo federal, que tanto se fala, que reina, que faz, que não sei o quê, que é só para alguns, fez um edital que vai reembolsar R$ 2,40 por refeição das entidades que tiverem cadastradas na rede Cozinha Solidária. Na Cozinha Solidária. R$ 2,40. O nosso preço médio para 400 são R$ 24,00 com a mão de obra. Aproximadamente 22, 24, eu não me lembro. Só para ter uma ideia. É ridículo. É ridículo. Não, isso não fica de pé. Agora eles estão falando, não é porque é solidário, então é uma contribuição. Mas o mais impressionante, fazem todo esse barulho, tem gente falando e tal. R$ 2,40, né? E aí depois a gente faz a conta. Você sabe quanto é o edital por ano? Por ano inteiro, no Brasil inteiro? Não. 30 milhões. 30 milhões para o Brasil inteiro. Quanto você gastou nos seus 6 milhões de alimentação? Cada cozinha e escola, por ano, recebe 2 milhões e 100. 2 milhões e 200. Cada cozinha e escola. Você está com 8... Tá com 65. 120 milhões. 130 milhões. 130 milhões. 130 milhões. Contra 30. Isso passa para o município de São Paulo. Sem uma contribuição de governo federal que diz que se preocupa com a fome. Né? 30 milhões, divide por 27 estados, aí você divide pelos municípios, depois você divide pelo não sei o quê, e vamos dizer... Vou dar aqui da Dilma, né? Bom, fez isso, então a cidade vai ter X. Dobra a meta, dobra a meta. Você vai ver que não vai conseguir atender mais do que 20, 30 mil refeições. E quando se distribui a 2,40. Essa Bolsa Família, para mim é o maior passa-moleque. Porque é aquela história, toma 5, gasta 2,50 e me devolve 2 de troco. Né? Porque, na verdade, o seu armazém... Né? A pessoa vai lá e compra subsidiado. Quando você recebe R$600 ou 200 de Bolsa Família, você compra no mercado comum, não compra o que precisa, e o governo acaba devolvendo 35%, 30%. Então, o que é o caminho certo de um governo responsável? É dizer assim, vamos juntar esforços para combater a fome. Se tem dinheiro, 30 milhões, 50 milhões, 5 milhões, 2 milhões, vamos pôr em programa que funciona. Vamos pôr. E o outro que você está falando, que é o segundo caso, é o arroz. Vou dizer assim, inventaram importar arroz, quebra o agricultor, quebra... O cara já está quebrado, já está quebrado, né? Já quebrou. Aí o cara vai ter que... Não, aí assim, você olha lá, é o seguinte, não, porque vamos vender a R$20, é para pôr a marca do governo só. Porque pagou, para vender a 4, já pagou R$4,95 o quilo. Depois descobriu que é uma queijaria que vendeu. Bom, mas isso aí é coisa de polícia, não é nosso problema. Bom, mas aí no edital tem um detalhezinho que ninguém olhou. No edital não, no decreto que diz é o seguinte, que olha, para equalizar o preço, para manter os R$20 do pacote, lembra disso? Que agora o presidente está falando que eu quero arroz a R$20, é intervenção. Intervenção no mercado.
é o seguinte, tem 630 milhões de reais para equalizar o preço, que ninguém está pondo na conta. Quando você coloca isso aos R$ 4,90, dá mais de R$ 7,00. A 5 dá R$ 36,00. Mais do que custa hoje o arroz em qualquer prateleira. Por que não incentiva? O agricultor. Porque precisa subsidiar. Pega esse dinheiro, põe no banco de alimentos, você vai vender aqui, nós vamos vender a 18. Pá, vamos fazer política pública. Outra coisa, o agricultor, o mais prejudicado é o agricultor gaúcho, que está lá, que é o seguinte, não é... Porque a gente tem aquela coisa... que aqui tudo dá, aquela coisa toda, já teve a manada, o bando dá. Mas é o seguinte, o que aconteceu ali com a agricultura foi o seguinte, ele acabou o solo. Encharcou. Não, além de encharcar, lavou. Tudo aquilo que era nutriente, tudo aquilo de anos, foi embora. Para recuperar a produtividade que existe, não é fácil. E é a grande oportunidade de fazer financiamento para eles, para que eles possam recuperar aquilo, inclusive o mais sustentável, com produtos mais sustentáveis, mais saudáveis, mais orgânicos, essa coisa. Então tem uma crise, mas tem uma possibilidade de caminho. Agora, não é importar que não tinha desabastecimento. Eu acompanho todo dia. A saca do arroz subiu no momento e já está estável como antes da chuva. E ele ainda o governo fica falando aí, não, porque é isso, porque eu quero a 20, porque é um absurdo o preço. É falácia, é que nem os 2,40. E agora, ontem, já o ministro da Agricultura disse, estamos pensando em não comprar mais e tal, porque morreu o assunto. Além de vender, comprar arroz de queijaria, né? De boteco. Esse governo é muito bom. Ele faz algumas coisas que a gente não consegue. Demais, eu vou te ajudar. Tô liberando seu fundo de garantia. Tô te ajudando, tô te dando dinheiro. Liberando que é seu. Mas já não era meu. Mas tudo bem, vamos embora. Secretário, foi uma honra receber o senhor aqui. Para quem está nos assistindo, esse é Carlos Fernandes, secretário executivo de Abastecimento e Agricultura do município de São Paulo. Tá aí na empreitada, forte candidato a vereador. Olha pré-candidato a vereador. Analisa aí o currículo dele, vê. É o homem que, em poucas palavras, consegue traduzir aí dignidade. Se a gente pode traduzir essa entrevista, chama-se dignidade àquela pessoa de vulnerabilidade. Parabéns pela sua trajetória. Foi uma honra recebê-lo aqui. E provavelmente a gente vai chamá-lo novamente aqui, porque tem mais assunto aí, porque tem bastante assunto. Sucesso. Muito obrigado pela oportunidade de estar nos dando essa entrevista. Obrigado aí a vocês, pastor Paulo, a igreja, de estar aqui podendo falar um pouco disso. É importante. Deus continue te abençoando. A gente acredita em Deus no negócio que ele usa instrumento. E o senhor hoje é um instrumento para trazer dignidade para aquelas pessoas que estão na vulnerabilidade. Assim, aí quando a gente fala de parceiros, fala de conjunto, falamos da comunidade, falamos disso tudo. Agora, eu não podia deixar aqui de finalizar dizendo assim, todas essas construções foi com muita liberdade e com o empenho do prefeito Ricardo Nunes, que fez e faz por isso. Ele parece que ele um cara firme. Às vezes você acha, tem muita gente que fica fazendo, mas ele é um cara firme e determinado. Esses projetos são a alma dele. Parabéns, prefeito Ricardo Nunes. Eu sou testemunha. O armazém, eu ia finalizar lá no armazém, assim, o armazém, o sítio, ele inaugura o armazém, depois ele volta e fica lá olhando e conversando com as pessoas, porque ele sabe o que é foda. Quem tem história é o governo e pessoas voltadas para de olho nas pessoas. É isso, de olho que mais necessita. Doutor Cristino, muito obrigado. Mais uma honra. Foi um prazer. Tamo junto. Para você que está nos assistindo, para começo de conversa, dá um like, compartilha. Esta é a história deste senhor que está aqui, secretário municipal de Abastecimento e Agricultura, Carlos Fernandes. Tem história para contar. Dá um like lá, compartilha. Até a próxima. Um grande abraço. Forte abraço. Um abraço. Secretário, uma honra, viu?